Bom dia a todos e todas que estão acompanhando essa sessão extraordinária para a gente discutir esse projeto de alteração da lei orgânica, que vem para retirar da lei orgânica da cidade a proibição da concessão ou privatização do sistema de distribuição, tratamento de água e tratamento de esgoto. Eu quero já anunciar aqui, vereador Lucas Leoncini, que o meu voto, como bem todos aqui já entenderam, devido às nossas participações nas audiências públicas, devido a toda a movimentação que, inclusive, o nosso mandato fez junto a coletivos e movimentos sociais aqui na cidade, contra a privatização do saneamento, especialmente a questão da água e do esgoto, que vem sendo discutida nessa gestão, e, como foi dito aqui, de uma maneira bastante nebulosa, pouco transparente, com uma série de questões que precisam ainda ser dirimidas. A gente não pode esquecer que a Justiça concedeu, em caráter liminar, a suspensão do processo, o procedimento de manifestação de interesse que a Prefeitura abriu, antes mesmo de fazer essa alteração de lei orgânica, em função de problemas e irregularidades que foram ali observadas. A Prefeitura entrou com um pedido para dilação, ampliação do prazo para que ela pudesse recorrer dessa decisão do juiz em caráter liminar, e hoje a gente está aqui discutindo a proposta de alterar a nossa lei orgânica e retirar essa proibição. E me estranha muito, Lucas, eu acho que é preciso dizer, é muito difícil falar que participa de audiência pública como vereador e não como líder de governo, porque eu entendo que a função de líder de governo ela acaba impregnando todas as escolhas e posicionamentos de alguma forma. Então, eu entendo que o seu posicionamento hoje aqui é sim, e sempre foi também durante as audiências públicas, bastante impregnado dessa perspectiva, dessa orientação que vem da Prefeitura de Americana, do grupo do prefeito Chico Sardelli. E, infelizmente, quem está para pagar essa conta, a opção dessa gestão foi jogar essa conta, a conta que foi produzida em função da ineficiência da gestão, não só da gestão do Chico Sardelli, mas de gestões anteriores aqui na cidade de Americana, que não investiram de maneira eficiente para estruturar, para ampliar e fortalecer o Departamento de Água e Esgoto, e garantir eficiência, de fato, no tratamento, e garantir que não falte água na torneira das pessoas. A gente tem aí milhares de vazamentos pela cidade, nós temos aí problemas que já foram apontados, inclusive pelo Ministério Público, pela CETESB, em termos de um sucateamento estrutural. Esse termo, inclusive, aparece nos documentos que foram enviados, aliás, para todos os vereadores aqui. Então, todos, em tese, aí, estão cientes de que esses problemas estruturais eles não vêm exatamente deste momento, mas de uma série de gestões que foram desinvestindo, que foram sucateando a ausência de concurso público, por exemplo, a questão da troca da nossa rede de distribuição de água. Tudo isso foi deixado em segundo plano. E o DAI não foi devidamente estruturado para comportar, para dar conta da demanda atual da cidade. E é engraçado, porque em todas as discussões que nós tivemos sobre esse assunto aqui, é muito comum ver o vereador, eu falo assim, o Lucas Leoncini é o líder de governo e ele traz mais explicitamente esse posicionamento, mas imagino que esse também é uma percepção de outros vereadores e vereadoras, traz essa percepção de que não tem nada definido, quando, na verdade, se você olhar o procedimento de manifestação de interesse, o PMI, que está temporariamente em caráter liminar suspenso, você vai ver que no próprio edital de chamamento, quando a Prefeitura abre essa PMI, ela faz justamente a definição do objetivo disso. E está muito claro, não existe dúvida. A PMI ela é justamente para avaliar, para modelar a concessão desse serviço de tratamento de esgoto e distribuição, tratamento e distribuição de água. Então, não tem, eu acho que é desonesto a gente trabalhar com a perspectiva de que o que está sendo feito aqui é uma mera alteração de lei orgânica, ou que a PMI é só um estudo, que a gente não sabe se, de fato, vai conceder ou privatizar a água e o esgoto aqui na cidade. A gente sabe que, ao contrário, a PMI ela vem justamente nesse sentido, assim como o estudo da FIP, que a Prefeitura pagou aí cerca de R$ 2 milhões, que não foi concluído em todas as suas fases, que a gente não tem
notícia, a gente não tem informação. Já pedimos aqui em audiência pública e essa informação não veio. Que fim levou esse estudo que foi feito pela FIP? Por que ele não foi concluído? Até que ponto ele foi? Tudo isso é uma questão de transparência que, como a gente bem vem observando, né, nosso mandato tem denunciado bastante, essa falta de cuidado da gestão Chico Sardelli, no sentido de garantir a transparência para a população e, obviamente, para os vereadores. Então, eu queria dizer aqui que, recentemente, a gente teve aí uma manifestação do Ministério Público, uma visita da CETESB na estação de tratamento de esgoto de Carioba. Eu estive na ETE Carioba recentemente também, para observar algumas questões que estavam apontadas lá em relação a equipamentos que estavam desativados e que são importantes no tratamento do esgoto, e a gente não pôde acessar algumas áreas ali. A gente conseguiu entrar só mesmo na recepção e sem a possibilidade de ser atendido prontamente, né? Então, colocaram aquela mesma questão que nos colocam lá no Hospital Municipal quando a gente tenta fazer uma fiscalização de surpresa. Então, a gente precisa avisar das nossas fiscalizações para que haja uma pessoa ali e receba a gente, acompanhe a gente na visita, na fiscalização. Então, é uma gestão que tem dificultado o acesso a informações que não são de interesse só dos vereadores, elas são de interesse da população. É uma gestão que está desprezando uma movimentação social que está cada dia mais forte, mais consciente, porque está observando a consequência da concessão, privatização do saneamento em outras cidades, em outros lugares. Observando que, inclusive, existem muitos lugares onde a concessão foi feita, eles privatizaram o saneamento e, depois de algum tempo, em função de uma decepção, que, no nosso entendimento, ela é bastante previsível, em relação à qualidade do serviço prestado. Por quê? A gente sabe que uma empresa privada, quando entra numa relação, ela visa, obviamente, aumentar a sua própria margem de lucro. E ela faz isso reduzindo os custos que ela tem. Ela reduz o investimento, ela reduz o custo que ela tem com o profissional, ela reduz na qualidade das peças, dos materiais, dos insumos, né, dos produtos que ela vai usar para executar esse serviço, nesse caso, o serviço de tratamento e distribuição de água na cidade americana. A gente já sabe que qualquer que seja a empresa que venha assumir esse serviço aqui na cidade, vai trazer como consequência o encarecimento da tarifa, vai trazer como consequência, no mínimo, a médio e longo prazo, uma precarização do próprio serviço. Não é garantia que privatizar um serviço traz, né, mecanicamente, automaticamente, uma melhoria da qualidade ou um preço adequado, um preço justo. E aí eu lembro agora que, na semana passada, a gente estava aqui discutindo emendas do plano diretor, e eu falei, né, uma das emendas era para aumentar em 20% taxas de empreendimentos residenciais multifamiliares. Vocês se lembram disso? Um dos argumentos que foi colocado aqui nesse plenário, inclusive pelo vereador Walter Amado, foi de que aumentar a taxa do empreendedor vai fazer com que o empreendedor, o dono da empreiteira, da construtora, repasse o valor da taxa para o cidadão que compra o apartamento, que compra a casa. E aí, quando a gente faz a discussão da privatização do saneamento, esse argumento não vale, ele não é trazido pelas mesmas pessoas que trazem esse argumento para dizer, não, você não pode majorar a taxa do proprietário, né, do dono da coisa, porque senão ele vai vender o seu produto mais caro. Ora, se a gente vai privatizar um serviço, se o PMI, o procedimento de manifestação de interesse, que, como eu falei, está temporariamente em caráter liminar suspenso, se esse procedimento de manifestação de interesse ele já traz a perspectiva de que esse estudo, no caso da concessão acontecer, pode custar até 11 milhões de reais, vocês acham mesmo que esse custo não vai ser repassado para o consumidor final? Que é o cidadão, que é a população aqui de Americana? Honestamente, é realmente brincar, subestimar a capacidade da população de entender o que está se passando na cidade. E aí, a gente vive em tempos de fluxo intenso de informação. Antigamente era um pouco mais tranquilo, porque se a rádio não dava, o povo não sabia. Se a TV, se o jornal de TV não dava, o povo não sabia. Hoje, a circulação da informação ela é muito maior. E cada vez mais pessoas aqui em Americana estão a par do que está acontecendo. E
eu acho que isso é importante de dizer, elas não estão apenas cientes da consequência que isso vai trazer para o orçamento familiar. Elas estão cientes também de como esta casa vem se portando diante desse assunto. O Walter falou aqui, nós tivemos e temos, né, obviamente ainda, possibilidades de financiar as obras necessárias para o Departamento de Água e Esgoto de Americana, que já é uma autarquia consolidada, né, com um corpo de servidores, ainda que sucateado, ainda que precarizado, ela ainda é uma empresa que pode ser levantada com uma gestão eficiente, é uma empresa que pode ser, é uma autarquia que pode ser reestruturada a partir de financiamentos públicos, né? Você tem o PAC, você tem o próprio consórcio PCJ, né, num valor um pouco menor, mas que, como o Walter disse aí recentemente, abraçou projetos em diversas cidades da nossa região. A Americana fica de fora, obviamente, porque isso está em processo, né, de conhecimento público, que existe, por parte da gestão, uma opção que é jogar o problema para o ente privado, que, na verdade, para o ente privado não é problema nenhum, porque, se fosse, ele não entraria nesta jogada, né? Para o ente privado é um baita negócio, é um negócio muito lucrativo, porque ele vai pegar uma autarquia consolidada, estruturada, que precisa de muitos reparos, mas que ele vai conseguir, através da majoração da tarifa, justamente fazer esse financiamento. Então, a gente tem aí uma coisa que a população está consciente sobre o que está acontecendo na cidade de Americana. E eu acho que ela precisa ser respeitada. E, claro que cada vereador, cada vereadora tem, obviamente, o seu lugar de fala, a sua legitimidade, o direito de ter o posicionamento, fazer a escolha e votar da maneira como julgar mais adequado. Mas é fundamental respeitar a população no sentido de trazer claramente para o povo o que motiva cada um de nós a fazermos aqui a escolha, a fazermos o nosso voto, seja favorável, seja contrário. Eu acho que o que não cabe não cabe nenhum tipo de omissão agora, nesse momento, uma vez que a gente, de fato, está num dia histórico para a cidade de Americana, um dia triste para a cidade de Americana, porque isso certamente vai fazer com que a tarifa de água e esgoto, a conta de água que o cidadão paga todo mês, fazer com que essa conta fique mais cara. E, no médio e longo prazo, com certeza, fazer com que apareçam aí diversos problemas decorrentes dessa lógica, que é a lógica da empresa privada, de reduzir investimento, de reduzir a folha de pagamento, de reduzir qualidade de investimento, justamente para ampliar a própria margem de lucro. A população precisa ser respeitada e envolvida nesses processos de grandes decisões. E aí, quando a gente fala grandes decisões, essa, por exemplo, que impacta diretamente no bolso do povo, que é uma questão que impacta o meio ambiente e também a saúde pública, porque a gente está falando de tratamento de esgoto, a gente está falando de uma água que chega na torneira numa qualidade pior quando o tratamento de esgoto é ineficiente. Então, a gente precisa ter muito cuidado e tratar a população com muito respeito nessa hora, seja qual for a escolha de cada um dos vereadores aqui. A minha eu tenho adiantado já há algum tempo, não só aqui no plenário, mas em todas as oportunidades. Só um instante, por gentileza, vereadora. Precisa autorização do plenário para a prorrogação de mais 30 minutos. Os favoráveis à prorrogação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovada a prorrogação. Obrigada, presidente. Eu já estou concluindo, então, a minha fala. Eu gostaria de reforçar mais uma vez o trabalho que a gente tem feito de conscientização, de diálogo, de escuta com a população em relação a esse problema do saneamento na cidade de Americana. Eu me orgulho muito de poder dizer que a gente fez, vai continuar fazendo. Esse é um passo importante nesse rumo que a prefeitura escolheu. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista. Dizer sempre que foi uma escolha de gestão. Eu estive aqui nas audiências públicas e cheguei a perguntar diretamente para o secretário de Planejamento o que foi que fez a prefeitura mudar de posição em relação à privatização da água. Ele disse que não é que mudou de posição, mas avaliou de forma diferente, o que, para mim, dá muito na mesma. O fato é que o fundamento dessa mudança não foi devidamente exposto, já que, uma vez que a população, e, portanto, também os gestores, e, portanto, também os vereadores, sabemos
há anos, né, há muito tempo, não é uma coisa que a gente veio a saber nessa última gestão, nos últimos 4 anos, mas há muito tempo a população de Americana já convive, infelizmente, aí, com problemas na rede de abastecimento de água, com a ineficiência do tratamento do esgoto. E aí a gente não consegue perceber o que, de fato, mudou nessa realidade, se esta era uma realidade já conhecida na primeira gestão do prefeito Chico Sardelli, quando ele afirmava em alto e bom som que não faria a concessão à privatização da água e somente do esgoto. Então, a gente quer entender e a gente precisa dizer, né, por que a Prefeitura de Americana, por que a gestão do prefeito Chico Sardelli não se orientou por outras diretrizes que não essa, de entender a privatização como única solução para o problema do saneamento. Não faltou oportunidade, não faltou gente que apontasse para a gestão, para a Prefeitura de Americana, possibilidades, alternativas, caminhos para preservar o DAI enquanto uma autarquia do município de Americana, preservando os empregos, trazendo segurança para a população em termos de abastecimento, mas também em relação ao custo da tarifa. Eu acho que a gente não pode perder de vista que essa foi uma escolha da gestão do prefeito Chico Sardelli diante de um problema que é estrutural, que vem de muitas outras gestões anteriores e que tem a ver com esse processo contínuo, ininterrupto, de sucateamento da autarquia. E aí a gente precisa lembrar, é, sim, uma questão de escolha e não é uma pressão do Ministério Público, não existe essa pressão que muita gente tenta nublar aí o entendimento da população, dizendo que isso é uma pressão do Ministério Público. O Ministério Público pressiona, sim, esse é o papel dele, de acompanhar e fiscalizar e cobrar o poder público, mas ele não define exatamente, ele não tem esse papel, ele não tem essa prerrogativa de definir o que o gestor vai fazer. Mas ele tem a prerrogativa de cobrar que ele se oriente, que ele trace um plano de trabalho. E foi justamente o contrário do que aconteceu na cidade de Americana. Ficamos numa situação, aliás, muito complicada. Tem muitos moradores que me procuraram nos últimos dias e falam assim: mas e essas multas, elas não foram executadas? Não, as multas não foram executadas. Se elas fossem executadas, elas poderiam aí trazer um montante de cerca de 7 milhões de reais de prejuízo para a cidade de Americana. Suspensão das atividades da estação de tratamento de esgoto de Carioba. E aí a gente fica numa situação muito complicada, porque como interditar uma estação de tratamento de esgoto? Diante dessa possibilidade, a própria Justiça, a própria CETESB entendem que é menos danoso manter a estação de tratamento funcionando, mesmo com todo o sucateamento, com toda a ineficiência, do que fazer a interdição dessa estação de tratamento de esgoto, do que fazer a execução dessa multa, né, fazer com que a prefeitura pague essa multa. Porque, no final das contas, a multa deveria ter esse caráter aí, não só punitivo, mas pedagógico, para que o gestor se antecipasse, né, fizesse melhor o seu planejamento de investimentos. Mas o que a gente teve aqui em Americana é uma situação limite, né? É o famoso: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, é muito danoso que a prefeitura pague essas multas, é muito danoso que a CETESB possa interditar uma estação de tratamento de esgoto, mas é extremamente nocivo para a população, no médio e longo prazo, que a gente tenha, infelizmente, uma gestão que acaba aí se eximindo um pouco da responsabilidade enquanto gestor público e elegendo a privatização como caminho para resolver a eficiência do tratamento de esgoto, para garantir que as pessoas possam ter água todos os dias na torneira. Infelizmente, a gente já viu que privatizar o saneamento não é a saída. Alguns municípios, lugares onde isso aconteceu, estão revendo esse tipo de decisão, porque ela vem sendo bastante lucrativa para quem entra no jogo para ganhar, ela vem sendo lucrativa para o ente privado, para a empresa que assume o serviço, porque passa a ter o direito de executar, explorar e lucrar em cima da população. População que, infelizmente, não está sendo devidamente considerada e incluída nesse debate. Por isso, eu vou votar contrária a esse projeto para alterar a lei orgânica, porque eu entendo que a nossa lei orgânica deveria, sim, manter-se da forma como ela está hoje, proibindo a privatização desses serviços que são serviços essenciais. Obrigada, presidente. Com a palavra, vereador Levi Rossi. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadoras, vereadores, público presente, todos que nos acompanham
pelos canais de comunicação desta casa. Hoje é um dia importante, mais um dia importante, né? Essa casa vive uma série de momentos importantes em decisões que impactam direto na vida das pessoas. Mas hoje eu classifico como o assunto mais importante que nós temos em termos de desafio aqui na nossa cidade. Não há outro. A minha visão, enquanto vereador aqui nessa casa, esse é um desafio, o principal desafio que nós temos. Presidente, eu estou usando a palavra e eu estou vendo aqui no vídeo que tem uma faixa aqui, e eu não gostaria dessa faixa estar aqui atrás da minha fala, por gentileza, porque vereador, a faixa está até... Só um instante, por gentileza. Eu só vou pedir que a faixa fica posterior ao vidro aí. A manifestação é pacífica. Eu posso falar da tribuna? Pode, fica à vontade. Senhor presidente, obrigado, presidente, pela autorização de falar aqui na tribuna. A manifestação ela é livre, né? As pessoas podem se manifestar, mas tem que haver o respeito. E quando passa da área restrita ali do plenário, já passa do limite. Então, eu não me furto a discussão, não. Tanto é que eu estou aqui usando a palavra, não me escondo. E continuando, senhor presidente, minha fala, eu classifico que esse é o assunto mais importante que nós temos. É o principal desafio que nós temos na cidade americana hoje. Não há outro. E foi falado aqui anteriormente que lá em 2020 foi falada uma fala que não seria feito isso, não seria feito aquilo. O mandato de 2020 acabou ano passado, em 2024. Em 2024, houve outra eleição. E começou um outro mandato em 2025. O mandato que foi conferido pela maioria das pessoas nas urnas. O mandato de 2020, a eleição de 2020, que conferiu o mandato daquela eleição, se encerrou no dia 31 de dezembro de 2024. No dia 1º de janeiro desse ano de 2025, se iniciou um novo mandato, fruto da eleição de outubro de 2024. E pesa sobre os meus ombros, nesse dia, uma responsabilidade. E eu não posso me furtar a um assunto tão importante como esse. As pessoas querem água na torneira. As pessoas querem o problema resolvido. E hoje, aqui nessa manhã, nós não estamos discutindo o processo de concessão. Nós estamos discutindo uma possível concessão, a retirada de uma proibição, onde vai ter uma discussão técnica plausível, estudos técnicos, de uma alternativa que as pessoas esperam há anos. Eu tenho 33 anos de idade. Eu não posso me furtar, não posso correr de um assunto importante como esse. O que eu quero para o futuro da cidade americana, que acabou de completar 150 anos, é uma cidade que falta água. É uma cidade que há muitos anos, não é de hoje, há muitos anos falta água. Há muitos anos, olha quantos vazamentos nós temos nas ruas. E nós precisamos, em conjunto, é responsabilidade desta casa, em conjunto com a prefeitura, discutirmos alternativas do que pode ser feito, do que pode acontecer, do que pode solucionar o problema. Que nós sabemos que o problema não vai ser resolvido da noite para o dia também. Isso é uma questão que a médio prazo vai ser resolvida, senhor presidente. É só andar nos bairros da nossa cidade. Vai lá na região da Cidade Jardim, do Parque Novo Mundo, do Matiense.
Desce lá no São Jerônimo, no Parque Gramado, no Parque da Liberdade. Vai lá no Jardim Brasil, no Vale das Nogueiras. Ou vai lá na região, nos bairros da região da Praia Azul. Quem de nós aqui não recebemos demandas todos os dias de problema de falta de água? Nós chegamos no limite. Eu voto com convicção hoje esse projeto. Eu voto com convicção. Porque só quem fica dias e dias sem água em suas casas, sem água nas empresas, que não chega água nas empresas, afeta o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Sem água nas escolas, sabe a importância de nós permitirmos uma discussão, uma alternativa de um assunto tão importante da nossa cidade. Nós precisamos avaliar meios alternativos. Nós precisamos discutir tecnicamente esse assunto. E é uma responsabilidade, sim, que pesa sobre os meus ombros. É uma responsabilidade desta casa, em conjunto com o governo municipal. Porque é uma decisão que afeta diretamente a vida das pessoas. E água é o básico, água é vida. Água é essencial. 150 anos da nossa cidade e o problema da falta de água. Não tem água. Abra a torneira, não tem água. Então, pensando no futuro da nossa cidade, eu voto com extrema convicção, favoravelmente, a esse projeto de lei orgânica do município, senhor presidente. Pensando no futuro da nossa cidade dos 150 anos. Pensando nas pessoas. Pensando na água da torneira, quando as pessoas abrem e não tem, e não cai um pingo de água. Eu voto favorável para que possa abrir discussão técnica, plausível, do que pode ser feito o problema. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor Miguel Pires. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, a gente ouviu aí, até na fala do Walter, ele falando que há 20 anos já essa dificuldade, esse problema que nós temos na nossa cidade, vai passando de prefeito a prefeito. E alguma coisa precisa ser feita. Nós andamos no bairro aí, eu moro ali na região do São Luís, Jardim Boer, e a gente sabe a dificuldade, o preço. Na verdade, a população hoje paga um preço alto para ter água. É o preço da falta de água na torneira, é o preço de ver vazamentos todos os dias na rua, e alguma coisa precisa ser feita. Então, nós precisamos abrir caminhos para possibilidades para trazer uma solução aí para esse problema. Então, eu vejo que essa alteração que nós estamos fazendo aí, nós vamos estar abrindo essa possibilidade. Então, hoje eu voto sim, na esperança de que a população venha ter água na tua torneira, que a população possa parar de ver a água sendo desperdiçada nos vazamentos aí na rua. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora professora Juliana. Obrigada, presidente. Eu só quero comentar um pouco essa fala do Levi. Primeiro, Levi, parabéns por se posicionar. Tá? Eu discordo do que você está colocando, mas eu acho muito digno quando o vereador tem essa coragem de colocar no microfone publicamente o que ele está pensando. E aí, em relação ao conteúdo, né, o argumento que você traz para justificar o seu voto favorável, essa coisa, né, que você respondeu, acredito que em função do que eu falei, né, a gente chama atenção, sempre chamamos atenção, para o fato do prefeito Chico Sardelli ter mudado o seu posicionamento. Sim, e a gente precisa afirmar isso e não ter medo de dizer isso. E se está faltando argumento para justificar para os vereadores da base, conversem com o grupo do prefeito, procurem esses argumentos, porque é preciso fundamentar. Não dá para naturalizar que um gestor se eleja falando uma coisa e, depois de eleito, faça o contrário. Até porque, Levi, sim, foi um primeiro mandato do Chico, aí esse primeiro mandato terminou, ele foi reeleito,
né? É importante dizer. Então, são duas gestões, uma seguida da outra, onde ele tem mudanças radicais em termos de posicionamento sobre qual é a solução para o saneamento, água e esgoto em Americana. Ou ele não sabia dos desafios da cidade de Americana quando se candidatou? Porque aí a gente vai ficar com a impressão de que o prefeito não conhecia a realidade da cidade, o que eu, honestamente, acredito que não seja o caso dele, que é um político antigo, com muitos mandatos, né, inclusive como deputado estadual. É uma pessoa da cidade de Americana. Então, sabia dos desafios da cidade e mudou o seu posicionamento. E isso é desonesto com a população, especialmente com aquela que foi lá e votou nele. Porque votou orientada por uma promessa que não se concretizou. Tem um outro ponto, Levi, também, quando você fala que o povo quer água na torneira. Exatamente, muita gente na rua fala isso para mim. Olha, Juliana, eu não entendo bem o que é a consequência de uma privatização. Mas acho que se entregar para a iniciativa privada funciona melhor, né? E eu tenho um argumento na ponta da língua para rebater isso. Muito fácil, muito tranquilo. A população também quer ter, vereadores, direito de estacionar o seu carro no centro da cidade, sem ser lesada. A população também quer ter direito a transporte público de qualidade. 2 serviços concedidos, já concedidos à iniciativa privada na cidade de Americana. Obviamente, uma concessão que não se iniciou nessa gestão do prefeito Chico Sardelli, mas são 2 serviços que entregam uma qualidade, uma execução final de serviço péssima, né? Bem lembrado, o plenário está lembrando. Olha o que é a gestão compartilhada, a terceirização integral do hospital municipal. Né? A gente tem uma dificuldade, inclusive, de investigar, de fiscalizar. No nosso papel de fiscalizador das ações da prefeitura, nós temos dificuldades a mais de acompanhar, de ver transparência nas informações desses serviços quando eles são privatizados, quando eles são concedidos à iniciativa privada. É uma falácia do mercado dizer que se privatizar melhora a qualidade do serviço. É ilógico. Basta 2 neurônios, associar o Leco-Cré. O cara tem uma empresa de saneamento, o cara tem uma empresa de transporte. Qual que é a intenção dele? Fazer um contrato com o município para ser benevolente e garantir direitos para a população? É isso? Não, isso aí não cola, meu filho, nem com criança de 6ª série, que é o caso da minha filha. Para ela é muito óbvio, porque é uma explicação muito simples. A privatização, especialmente nos serviços essenciais, não traz garantia de qualidade, entrega de serviço adequado. Muito pelo contrário. Então, Levi, para concluir, eu quero comentar aqui. São argumentos bastante frágeis, e eu gosto muito quando você coloca a frase assim: a gente precisa fazer a aprovação desse projeto para a gente ter a possibilidade de uma alternativa. Não, mais ou menos. É assim, ó. Existem possibilidades para cuidar do saneamento de uma cidade. Uma é entregando o serviço, entregando a autarquia para ser cuidada, executada por uma empresa privada. Ponto. A outra alternativa, são várias alternativas, é fazer investimentos com recursos próprios ou financiados, sem vender a autarquia. Só que aí, Levi, não dá para chamar de alternativa só essa alternativa da privatização. Entende? Até porque, Levi, eu desafio todos aqui, aliás, não só o Levi, mas procurem nas audiências públicas, procurem nas respostas de requerimento. Vejam se a prefeitura, em algum momento, trouxe alguma justificativa mais ou menos, não precisa ser perfeita, não, mas mais ou menos razoável. Ela trouxe alguma justificativa no sentido de trazer o que ela, de fato, buscou como alternativa à concessão, à privatização? Porque era isso que era para ter feito. Agora, eu não posso acreditar que ela realmente está fazendo estudos amplos para entender quais alternativas, de fato, estão disponíveis, dentre elas a privatização. Porque eu entendo que não precisa descartar nenhuma delas a princípio, mas a prefeitura descartou de cara, gente. Ela descartou de cara buscar financiamento com o BNDES, pelo PAC, pela Caixa.
ela descartou. Eu desafio vocês buscarem nas audiências, nos requerimentos, algum lugar onde a prefeitura falou: olha, a gente pensou em financiar com esse recurso, mas esse não dá. A gente pensou em fazer por tal via, mas essa não dá. Então, olha, Juliana, a gente só tem essa via da privatização. Isso nunca foi dito com essa transparência. Ao contrário, é sempre assim: olha, a gente pediu um estudo para a FIP, mas o estudo para a FIP é isso que chama atenção. O estudo para a FIP, que foi o primeiro estudo, porque a manifestação de interesse, agora o programa de manifestação de interesse já seria um segundo estudo para incorporar a água. Mas o estudo feito sobre o tratamento de esgoto, sobre o sistema de esgoto pela FIP, ele veio encomendado para ser um estudo de concessão. Está lá. E aí eu fico assim, sabe aquela coisa de você ouvir tanto uma interpretação distorcida? Eu ia falar uma mentira, mas é melhor não. Você ouve tanto uma interpretação distorcida que você passa a pensar assim: meu Deus, será que eu esqueci de ler alguma palavra? Aí você volta no texto e fala: não, eu estava lendo certo. A prefeitura sempre falou de fazer estudo para avaliar a concessão. Então, em nenhum momento, ela fez um pedido de estudo genérico e aberto para que a entidade, né, a FIP, no caso, para que ela apontasse outras possibilidades. Então, não dá para querer convencer aqui no plenário a opinião pública, os outros vereadores, enfim. Não dá para tentar convencer de que, olha, a gente tentou tudo o que era possível e essa é a única alternativa. Muito pelo contrário, me parece uma escolha que está muito associada a interesses que não estão devidamente colocados na mesa com transparência. É isso. Obrigada, presidente.